Olá, vamos conversar sobre o nosso caso clínico centrado no tema da osteoporose e da fragilidade. Então, gente, a nossa paciente, ela realmente tem muitas comorbidades, vocês viram aí, né? 93 anos, é uma paciente longeva. E é muito comum, gente, nos pacientes longevos, a gente ter realmente osteoporose. Essa paciente, ela não conseguia ali, a gente pediu a densitometria, mas tem uma dificuldade realmente de sair para fazer, há muito tempo que ela não fazia. E a ideia do caso é a gente rever a avaliação da osteoporose, e que muito tempo ficou relacionada à medida da densitometria óssea. Então hoje é preciso avançar sobre esse olhar mais profundo, entender quais os outros fatores, os outros parâmetros que vão nos ajudar a conhecer o risco de fratura. Então, não só olhar a densitometria, porque algumas vezes esse paciente ele vai ter dificuldades de realizar a densitometria, mas eu, através dos outros aspectos, vou conseguir. A gente fez ali a nossa aula, né? Temos o nosso material de apoio, eles vão ter mais detalhes sobre esse tema. Vamos falar do nosso caso. Então, no nosso caso, nós estamos aí há 2 semanas com dificuldade de calcular o FRAX 2.0, que é uma ferramenta disponibilizada pela Abraço, e ela leva em consideração não só aquele FRAX antigo, mas outros fatores importantes, né? Então, dentro do FRAX 2.0, ele já avalia as discordâncias entre a alteração lombar e do colo do fêmur, na densitometria. Se você tiver uma avaliação do TBS, né, o nível ali de qualidade do osso trabecular, você também pode inserir e ajustar. Se o paciente é diabético ou não, se o paciente teve fraturas anteriores prévias, se o paciente sofreu quedas. Além disso, você também vai quantificar, vai aferir ali a quantidade de corticoide, a dose do corticoide que esse paciente já utilizou previamente. Então, gente, tudo isso ajudando a realmente compreender o risco de fratura. Então, a gente não pode calcular porque o sistema está fora do ar. Mas a gente consegue perceber que essa paciente, ela tem ali o diabetes tipo 2, é uma paciente que tem um risco de queda importante relacionado à sua marcha, tanto que ela tem até dificuldade, né, pessoal, de realizar o levantar da cadeira. Por isso não conseguiu fazer o TUCT, nem conseguiu ali fazer o teste de levantar e sentar. Uma paciente que tem fragilidade. Então, ela tem todos os critérios de fragilidade, escala de Frail, critério de Linda-Fried. Então, do ponto de vista de fragilidade, de sarcopenia, essa paciente tem um risco muito grande de novas quedas, né, de quedas. E, consequentemente, junto com o diabetes, a idade por si só, né, uma paciente de 93 anos, é uma paciente que provavelmente tem um alto risco de fratura. A gente teria que realmente avaliar pelo FRAX outros indicadores. Ela não tem fraturas prévias, ela não tem documentado fratura de coluna, né, de vértebras, ela não tem assim um relato muito marcante de quedas, mas ela já tem uma alteração da marcha, e a gente vai ter que lidar com o que a gente tem, tá? Então, essa paciente, eu preciso realmente quantificar esse FRAX para indicar medicação, mas eu já entendo que essa paciente tem elementos importantes dentro da história da avaliação da osteoporose. E outros aspectos importantes que a gente identificou aí. É uma paciente com doenças cardiometabólicas, diabetes, doença renal, hipertensa, né? Já com sequelas de AVC. Por isso que ela, além de uma má circulação arterial periférica, ela tem um déficit cognitivo, tá? Então, na nossa primeira questão, a gente pode sim calcular o FRAX dela através, o melhor recurso é o FRAX 2.0, mas é uma resposta que nós não vamos ter nesse momento, né? Mesmo sem a densitometria, eu posso, compreendendo que esse paciente tem um alto risco de fratura, já vou começar tratamento com a osteoporose. Um outro aspecto importante é que, além da parte física, essa paciente tem neuropatia diabética, provavelmente, e isso também contribui para a qualidade de vida dela
está comprometida, dificultar a forma de pisar, aumentar o risco de queda, né? Alterar a sua propriocepção. Eu também tenho dor, que é um domínio importante dentro da saúde do idoso. Eu tenho déficit cognitivo, demência, porque ela tem uma dependência funcional, mas é preciso quantificar melhor aí através de que escala. Poderia ser um laudo, pode ser o Pfeffer, né, para a gente entender o nível de dependência funcional. Que outros testes eu poderia aplicar numa paciente, aqui não está claro a escolaridade, mas uma paciente de baixa escolaridade, você pode aplicar o Mini-Mental, pode aplicar a bateria breve, né, de figuras. Eles estão todos no manual do Ministério da Saúde, com a recomendação, por exemplo, de avaliação na atenção básica. E um paciente com alta escolaridade, você poderia aplicar um MOCA, aplicar um protocolo de Addenbrooke, ou mesmo avaliação neuropsicológica, com um neuropsicólogo. Eu tenho também, gente, aqui, além das multimorbidades, é um paciente que tem neuropatia periférica. Daí, isso chama atenção que a gente pode também tratar essa dor neuropática, tá? Ela tem medicamentos inapropriados, gente. Então, além de prescrever, eu preciso desprescrever, tá? Então, eu iniciaria uma duloxetina, amodiloxetina, dose baixa, para essa neuropatia. E eu penso, gente, que a gente precisa mexer nesse tratamento de diabetes. Ela tem doença renal e está usando uma sulfonilureia de longa duração, limepirida e metformina, né, que é uma biguanida. Então, nessa situação de doença renal, eu tenho limitação de medicações. Eu posso usar o inibidor de DPP-4 e aí eu tenho que ajustar a dose dependendo do tipo de medicação. Poderia ser o Traienta, né? Ou um outro com uma dose mais ajustada, reduzida, e suspender essa metformina por causa do risco de efeitos colaterais. E se isso não controlar, gente, insulina mesmo, de preferência aquela de aplicação única e diária. Em relação à doença renal, eu também preciso, gente, cuidar dessa dieta. Além de controlar o diabetes, apesar de que ela fez hipoglicemia, né, na medida de jejum, ela tem uma glicada de 7,8. Então, eu vou ter que ter uma atenção maior aí com essa paciente, com alimentação, uma alimentação que proteja esse rim, mas que não desnutra a paciente, que ofereça a quantidade de proteína adequada. E aí eu preciso de um nutricionista com essa habilidade, né? Já tem uma anemia, preciso conhecer o perfil nutricional dela, o ferro, vitamina B12, eu tenho dosado também muito tiamina e piridoxina, é comum, eu estou encontrando com uma frequência de 20%, 15 a 20% pacientes com déficit de tiamina. Então, essa anemia pode ser multicarencial, tá? Ou mesmo da doença renal crônica. Então, entender como é que tá essas causas de anemia e talvez até encaminhar já para o nefrologista para ver se há uma indicação de eritropoetina, tá? Então, realmente, ajustar o tratamento de diabetes, conduzir de forma preventiva a doença renal e focar na prevenção de quedas, né, gente? É uma paciente que precisa de reabilitação física. Essa dieta, ela também tem um foco no ganho de massa muscular. Ela precisa de vitamina D, não está dosado aí, e aí eu vou dosar essa vitamina D para entender, repor vitamina D, ver a necessidade dela de cálcio diário, ou na alimentação, ou na suplementação, preferindo sempre o cálcio da dieta, né? E em relação à parte cognitiva, eu já falei um pouco sobre que testes eu poderia fazer, e ela merece uma tomografia de crânio. Não dá para fazer, talvez não consiga fazer a ressonância com essa creatinina, tá? Mas eu consigo fazer uma tomografia de crânio para entender o nível, né, de atrofia, se eu tenho outras lesões mais importantes ou se essa paciente já tem uma alteração vascular importante. É lógico que a ressonância aí vai fazer falta, mas nesse cenário eu não poderia realizar a ressonância com contraste, né, com gadolinho, tá? Teria que ser uma ressonância sem contraste. E é isso. Então, até o nosso próximo caso.